Maravilha. Então, hoje, antes da gente começar a conversar, primeiro eu quero agradecer vocês, né? Porque essa é a nossa primeira aula oficial, né? Do grupo de terapia manual pélvica. E é um assunto que eu adoro. É um assunto que eu estudo há 20 anos e que não tinha tantas repercussões antes, mas agora a gente já tem artigos científicos, a gente já tem um embasamento grande, né, provando a importância e a eficiência da terapia manual nos problemas do assoalho pélvico, né? Então, hoje eu vim trazer um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, porque ele é um dos grandes responsáveis pelo tratamento. Não adianta a gente olhar só para a pelve, né? A fisioterapia pélvica olha só para a pelve, segmentando a pessoa e ficando só ali naquela região. Então, a gente vai explodir a nossa cabeça e vai olhar a paciente como um todo, tá certo? Mas primeiro, eu sou Lorena Suassuna, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, eu sou aqui de Recife. Eu tenho experiência com a parte de pélvica, não sou fisioterapeuta pélvica, tá? Eu trabalho com pacientes que têm dor pélvica crônica, dispareunia, que têm incontinência, mas com a parte mais da osteopatia, né? E eu trabalho em conjunto com fisioterapeutas pélvicas aqui. E como falei na gestação também, porque a gente trabalha sempre em conjunto, trabalhando as alterações posturais na gestação e no pós-parto, né? Então eu trabalho com fisioterapeutas pélvicas sempre. Então, esse é o meu dia a dia. Eu trabalho também com outras áreas da osteopatia, mas eu amo isso daqui. Eu acho maravilhoso estudar e ver a repercussão e poder trazer um pouco do meu dia a dia para vocês tá sendo sensacional, porque eu quero que vocês enxerguem a fisioterapia pélvica de uma outra forma, tá? A gente vai começar a criar um raciocínio um pouco maior, tá bom? Então, vamos conversar hoje sobre o sistema nervoso autônomo. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, eu preciso que vocês entendam muito que a gente tem uma lei de ouro, na fisioterapia integrativa como um todo, né? Que é que a estrutura governa a função. Se a gente tem uma estrutura alterada, se a gente tem um bloqueio articular, facial, a gente vai ter uma função alterada também, tá? A gente não pode pensar só no músculo. A gente tem que pensar onde ele está preso, quem manda nele, né? Quem é o maestro lá, quem é que está mandando a informação para o músculo contrair ou relaxar. Então, a gente tem que começar a pensar num todo. Se a gente tem esses bloqueios, a gente vai ter alterações no sistema nervoso e nas informações que vão chegar para a função funcionar, tá bom? Então, primeira regra que vocês precisam aprender é que a estrutura governa a função. Combinado? E aqui, a visão tradicional, como eu falei, a visão tradicional da fisioterapia pélvica pensa única e exclusivamente na pelve, no assoalho, na musculatura, né? Mas ele é o executor. E quando a gente tem uma visão mais ampla, mais integrativa, a gente precisa pensar em quem manda no assoalho pélvico, que é o sistema nervoso autônomo, que é o diretor, tá? Vamos fazer uma analogia. Bem simples, bem tranquila. Vocês sabem que é uma orquestra sinfônica, né? Precisa daqueles todos aqueles instrumentos com gente. Imagina que o assoalho pélvico sozinho são os instrumentos. Que se a gente não tem uma pessoa regendo, cada um vai ter uma entrada na hora que quiser. Mesmo cada um estando é, afinado, mesmo a pessoa estando lá tocando divinamente bem. Mas se não tiver uma pessoa que comande aquela orquestra, cada um vai entrar num tempo diferente e a música não vai ficar tão boa. Não é verdade? Então, o sistema nervoso autônomo aqui, ele trabalha como o regente, como quem está mandando de forma invisível, né? A gente não fica olhando o sistema nervoso, mas ele está mandando as informações para que todo o nosso corpo trabalhe
de forma organizada, com tudo funcionando, com tudo tocando na hora certa, no momento certo. Tá certo? Foi legal essa analogia? Ficou fácil de entender agora, né? Então, beleza. Não adianta a gente ter um músculo extremamente forte se quem manda a informação, se aquele diretor, se aquele maestro não tiver regendo na hora certa. Porque ele vai fazer a força que for e não vai conseguir superar, suprir a necessidade, né? Então, hoje, só para organizar aqui para vocês, a gente tem a divisão do sistema nervoso. A gente vai passar. O sistema nervoso central, ele vai ter a sua divisão para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele tem dois ramos: sistema nervoso sensorial, sistema nervoso motor. O sistema nervoso motor vai começar aqui a gente entrando, tá? O sistema nervoso motor, a gente tem a parte somática, voluntária, e tem a parte autonômica, que é isso que a gente vai estudar hoje, certo? No sistema nervoso autônomo, a gente tem três divisões, subdivisões. A gente tem um sistema nervoso simpático, a gente tem um sistema nervoso parasimpático e a gente tem um sistema nervoso entérico, certo? Hoje a gente vai observar, olhar com mais carinho o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Por quê? O sistema nervoso entérico é o sistema nervoso do nosso sistema gastrointestinal. Ele está ali funcionando e ele funciona independente do cérebro, do sistema nervoso central, tá? Ele tem autonomia para trabalhar sozinho. Mas os outros, eles mandam informação para a cabeça. Então, eu preciso trabalhar o sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? Hoje, o sistema nervoso entérico não vai entrar nessa aula, sabendo que ele funciona sozinho. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai conversar sobre o sistema nervoso simpático. O que é que a gente fala assim, quando a gente diz assim, o mito, né? O sistema nervoso simpático é aquele que quando você está ansioso, quando você está nervoso, quando você está estressado, ele está bem ativo. A gente acha que é só isso. E não é. Ele não é só aquele que liga as ansiedades, liga os estresses. Não, ele não é isso. Ele é muito mais profundo do que isso. Quando eu digo que ele é um smart grid, ele é uma conexão, ele é um mestre na homeostase. Ele consegue observar e organizar toda a parte interna do nosso corpo, tá? Então, para que a gente tenha uma homeostase, né, para que a gente consiga sobreviver bem, para que a gente consiga viver bem, esse sistema ele está regulando todas as horas o nosso corpo, tá? Então ele é muito mais do que só ligado na hora do estresse, da ansiedade, tá certo? Esqueçam isso. Não é só nessa hora que ele tá ligado. Eu falei esses dias a gente vai conversar mais na frente um pouquinho, mas eu estava comentando com uma aluna de pélvica e ela olhou para mim e fez: Lorena, o simpático ele age no detrusor, no músculo detrusor. Eu disse: certo. Beleza, entendo. Ela assim, mas é só ele? Eu fiz: não, e o parasimpático ele pode estar trabalhando na bexiga, estimulando aquela bexiga a contrair. Então, se a gente não tiver uma harmonia entre o simpático e o parasimpático, ou o parasimpático e o simpático, perdão, a gente não vai ter uma organização dessa bexiga. Vai estar um estimulando em cima, né? Pode estar estimulando em cima e o outro pode estar estimulando embaixo. Isso a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo. Qual dos dois que está errado? Qual dos dois que está levando a essa incontinência, né? Mas os dois precisam ser tratados, tá certo? A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na... Tranquilo. Queres falar alguma coisa, Lana? Vou ativar o mudo aqui para não ficar bem o som. Vamos lá. Então, a gente, entendendo o simpático ele sai de T1 até L2, e ele tem várias vias de acesso para os órgãos, certo? Os, os órgãos abaixo do diafragma, eles têm uma conexão num gânglio,
para que a partir daí eles comecem a se ramificar e entrar nos órgãos, certo? Mas o importante é que vocês entendam que essas conexões do sistema nervoso simpático, as saídas deles estão de T1 a L2, certo? Como é que a gente sabe que tem uma hiperatividade do sistema nervoso simpático? A gente vai ter contração das pupilas, as pessoas vão estar com a pupila contraída. A gente vai ter sudorese ou diferença de coloração, pode estar mais avermelhado ou pode estar mais esbranquiçado na ponta dos dedos das mãos ou dos pés. A gente vai ter aqueles músculos é, cronicamente semicontraídos, né? O tempo todo semi-contraído. Aquela pessoa que fala assim, eu tenho muita dor aqui no trapézio e tal. Então, aquela musculatura está sempre em semi-contração. Porque ele está preparado para luta ou fuga. Lembra que o sistema nervoso simpático é aquele que faz você brigar com um leão, se ele aparecer, numa necessidade, ou faz você correr, tá? Então, ele direciona o sistema sanguíneo para o que é mais importante naquele momento. Se for para brigar, a gente vai ter mais força, mais agressividade, mais brutalidade. Se for para a gente vai correr, vai pular, vai fazer tudo que a gente sozinho não faz, tá? Normalmente a gente não faria, mas com esse estímulo a gente dá um salto e vai conseguir fazer de forma muito mais ampla e forte, vigorosa, né? Além disso, a gente pode ter reflexos no nosso corpo. Os reflexos que a gente avalia, reflexo com o martelinho que a gente faz, esses reflexos, eles podem estar mais exacerbados, certo? Mas além disso, o sistema nervoso simpático, ele também controla a parte do sistema imunológico, o ritmo desse sistema. Como assim? Ele influencia a produção e a maturação das células de defesa. Ele inibe ou exacerba processos inflamatórios, dependendo de como está o ambiente, né? Dependendo de como está o estresse. Ele consegue modular o tráfego de células inflamatórias na linfa, porque ele pode controlar o fluxo dessa linfa, tá? Então a gente consegue deixar inflamar ou não, né? A gente consegue organizar o sistema imune da gente. Então, quando a gente tem uma alteração nesse sistema, a nossa imunidade, ó, começa a cair. Então, tudo começa a acontecer. Você fica mais doente, você tem infecções repetidas, né? É, candidíase de repetição, quando esse sistema imunológico não está equilibrado, tá bom? E o parasimpático? O que é que a gente pode falar dele, né? O parasimpático, ele é enorme, porque ele sai da cabeça, ele tem uma parte craniana e ele tem uma parte sacral. Vocês sabiam disso? Quem é o nervo mais importante parasimpático que a gente conversa na pélvica? Alguém sabe? Pode escrever, gente. Eles sempre trabalham junto, o simpático e o parasimpático. A gente vai chegar aqui, tem uma imagem bem legal para tu entender isso aqui, Maria. O nervo mais importante para a pélvica é o vago. O maior nervo que a gente tem no corpo, porque ele está no trato gastrointestinal mais superior, e o pélvico, né? Os plâncnicos pélvicos, eles estão no sacro. Então, a gente tem duas porções muito importantes para trabalhar no parasimpático, certo? Principalmente o vago. O vago, antigamente, né, eles diziam que ia só até o estômago. Saía lá do crânio e descia até o estômago. Mas a gente já sabe, estudos muito recentes já mostram que ele sai lá da cabeça e chegam até a parte de bexiga,
a parte de ovário, de útero, tá? Então, eles não são inervados somente pelo sacro. Esses órgãos da pequena pelve, né, eles também são inervados pelo vago, tá? Então, isso é o que diz, por exemplo, isso aqui nos afirma, né, confirma pra gente que lesados medulares, eles conseguem sentir dores viscerais, eles conseguem ter reflexos, viscerais, porque o nervo vago, ele não vai pela medula, ele vai por fora, ele vai pelo corpo, né? Por dentro do corpo, separando e tocando nos órgãos. Ele sai daqui, da cabeça, passa anteriormente aqui pela bainha carotídea, a gente tem uma face aqui na cervical, passa na bainha carotídea, entra pelo tronco, aqui na entrada superior do tórax, passa pelo mediastino aqui no tórax, e aí quando ele chega depois que ele passa pelo diafragma, ele desce e vai para todos os órgãos, além de inervar, claro, os órgãos superiores, ele vai para todos os órgãos abdominais, tá bom? Os únicos órgãos que ele não inerva é o, o reto e o sigmoide. O resto ele pega. Então, como que o vago ele trabalha, né? O que é que ele faz? Ele pode controlar a musculatura lisa do intestino, ele utiliza mecanorreceptores e quimiorreceptores para enviar informações lá do intestino para o cérebro. Ele aumenta as secreções que a gente tem no trato gastrointestinal. Ele vai gerenciar as reações também imunológicas, mantendo a integridade da mucosa epitelial. Então, o vago, ele coordena para você não deixar uma inflamação ficar gigante. O sistema imunológico ele começa a trabalhar para ele não achar que tudo é uma guerra, porque o sistema imunológico trabalha assim, né? Achando que uma célula que ameaça, a gente vai ter que trabalhar nessa célula para matar aquela célula. Mas o vago, ele mantém o equilíbrio e dizer assim: essa célula é ok, pode trabalhar aqui. Trabalha, ela tá ruim, ela não funciona, pode matar essa célula. Mas essa célula aqui não, tá tudo certo. Então ele equilibra esse processo de organização dessas atividades imunológicas, tá? Então, o vago, principalmente, né, o sistema nervoso autônomo, mas o vago, ele tem uma relação intrínseca com a emoção e cognição, com o estresse, né, e com a imunidade. Se a gente tem alterações nessas regiões, nesses polos, a gente tem alteração do vago. Porque o vago, o parasimpático, na verdade, não só o vago, mas o parasimpático, ele é responsável pelo relaxamento e digestão do nosso corpo. Então, quando a gente tá com ele alterado, a gente não relaxa. Às vezes o simpático tá lá em cima, a gente tá sempre em semicontração. E o parasimpático, então, você não vai ter uma digestão legal, quando o simpático tá muito alto, não vai ter uma digestão legal, você não consegue dormir, né? Pacientes que têm problemas de sono, tem um déficit aqui, tem uma alteração no parasimpático, tá? Então, o parasimpático, ele é extremamente importante na nossa digestão, no nosso reequilíbrio, no nosso sono, tá? E também, claro, no nosso sistema imune, no equilíbrio do nosso sistema imune. Por quê? Porque ele ajuda, é, a mandar informação lá para as células do intestino, dizendo assim: células do intestino, é, vocês podem liberar acetilcolina. Acetilcolina, ele é um neurotransmissor que vai coordenar essa nossa via imune, tá? E aí ele diz assim, se você, eu vou precisar interromper a liberação da acetilcolina se o vago não estiver legal. Ele manda
ele não manda essa informação da acetilcolina, e aí as células de imunidade, né, as células, elas vão inflamar aquela região. Aquilo dali vai matar um monte de célula. Então, aquela inflamação, ela começa a ficar muito maior. Quando o vago está organizado, ele faz assim: acetilcolina, vai-te embora, resolve isso aqui, não precisa mais não. A gente já combateu as células que estavam ruins. E aí a acetilcolina faz: tudo bem, tá tudo ok, eu vou organizar aqui, já pode parar, não precisa brigar, tá? Então, quando essa informação do vago está alterada, a gente encontra as grandes inflamações, as inflamações crônicas nos nossos pacientes, certo? É assim que funciona. Quando existe a queda da atividade do parasimpático, aquela função protetora gastrointestinal, liberação de secreção, a organização, a contração do músculo liso, enfim. Quando a gente tem uma diminuição dessa organização, aquele muco que o intestino produziria não vai produzir. E a gente vai aumentar a permeabilidade celular naquele intestino, por exemplo, ou na bexiga, e vai trocar as bactérias. Vão haver bactérias trocadas ali, e aí você vai ter inflamações, né? Processos de inflamação, de infecção, enfim. Acontecendo isso, a gente vai ter um agravo nessa inflamação, porque o vago ele não vai mandar parar a inflamação. O sistema imune ele tá assim, ó, não sei o que está acontecendo. Deixa o sistema imunológico matar todo mundo. E aí você termina cronificando aquela inflamação e gerando dificuldade no tratamento de vocês mais na frente, tá? Então esse agravo, por exemplo, no intestino, vai gerar o intestino irritável. Tá? Então, não é só comer alguma coisa. Tem uma hipermeabilidade alterada, tem uma inflamação alterada, tá? Não é tão simples de tratar. Entendendo que o nervo vago sai lá do crânio, olha o mundo começando a ficar diferente para vocês. A gente, quando vai tratar, a gente precisa avaliar a saída dele. Eu falei que ele saía da base do crânio aqui, entre o occipital e o temporal, né, pelo forame jugular. E a gente precisa avaliar essa articulação do occipital aqui, o occipital e C1. A gente precisa avaliar esse deslizamento dessa articulação. Por quê? Quando existe um bloqueio nessa articulação, o nervo vago também está bloqueado. Lembra da regra de ouro? Se existe uma alteração na estrutura, a função vai estar alterada. Então, se eu tenho um bloqueio na saída nervosa do vago aqui em cima, ele vai estar com informação alterada de cima até lá embaixo. Então, a gente vai precisar fazer a avaliação e tratar toda a passagem desses nervos, principalmente do vago. Tá certo? E agora a gente chegou no sacro, a outra parte do sistema parasimpático, certo? Ele, essa parte é S2, S3, S4, né? São os nervos esplânicos pélvicos que a gente fala, e eles vão para a parte mais inferior da pelve. Então, quando eu tenho, por exemplo, lembra que a gente falou agora de um bloqueio na articulação, por exemplo, aqui occipital e primeira costela? No caso do sacro, se eu tenho alguma alteração na mobilidade do sacro, eu tenho uma informação alterada nesses nervos, tá? Então, por exemplo, uma mulher que caiu, ela caiu de bunda no chão. Caiu de bunda no chão, essa mobilidade do sacro com certeza vai estar alterada. Estando alterada, as informações para a pelve vão estar também alteradas. Maria, eu tô vendo tua pergunta agora, tá? O nervo vago, então, de forma resumida, regula as células inflamatórias. Sim, ele também regula as células inflamatórias e as emoções também, sim. Certo? Então, se a gente tem alguma alteração na mobilidade desse sacro,
a gente vai ter as informações alteradas, tá? Para eu tratar, eu preciso encontrar o que é que está errado e poder tratar, porque pode ser um ilíaco, pode ser um sacro, pode ser um cóccix, tá? Que vai gerar uma torção, por exemplo, na pelve. A nossa pelve, quando a gente anda, faz assim, né? A gente vai andando assim. O sacro, ele tá aqui no meio, é de onde sai as informações nervosas. Mas se eu tenho um bloqueio nesse movimento dos ilíacos, por exemplo, o sacro, ele vai estar olhando para um lado ou olhando para o outro. Vai ter alteração também, tá? Então, não necessariamente é só o sacro. O sacro, ele vai estar em compensação, porque o ilíaco e o sacro, eles trabalham de forma muito juntinhas. Então, se o ilíaco ele está bloqueado, o sacro também vai estar bloqueado. E, consequentemente, se o sacro tá bloqueado, o ilíaco vai estar bloqueado também. Então, ou é um que está causando, ou é o ilíaco que está causando problema no sacro, ou é o sacro que está causando problema no ilíaco, certo? Não precisam endoidar agora. Você só precisa entender que a gente vai precisar tratar essa região também. E quando a gente vai olhar é, na as tensões das fáscias, né? As disfunções do assoalho pélvico, elas não estão só na parte muscular, o que a gente já vem falando, tá? Mas uma parte muito importante é o tecido conectivo. E não adianta a gente fazer liberação facial com força naquela região, certo? A liberação da região manualmente, ela é sutil. A gente conversa com a fáscia. A fáscia, ela não gosta de movimentos bruscos. E por que a gente precisa tratar a fáscia? Porque a fáscia ela é extremamente inervada e ela faz com que toda a inervação do simpático e do parasimpático ela passe para onde a gente olha, para os nervos, perdão, para os órgãos e também para a musculatura, certo? Então, a gente vai olhar para as fáscias de uma forma carinhosa agora. Ninguém vai ficar aqui tirando ponto de tensão, apertando ou empurrando ou usando algum equipamento que tire ponto de tensão, né? Liberação miofascial. A gente não vai mais fazer isso. A gente precisa conversar com a fáscia. Mas, Lorena, como é que conversa com a fáscia? Pelo amor de Deus, né? Devem estar se perguntando. E essa mulher tá doida. Como é que a gente conversa com fáscia? A fáscia, ela é um tecido fino, é um tecido delicado e que está conectado a tudo. A gente precisa trabalhar de forma é, funcional com a fáscia. Quando a gente vai fazer liberação de forma mais brusca, a gente faz liberação de forma, a gente chama de técnica no sentido contrário, né? A gente faz uma coisa muito brusca, é no sentido restrito. Quando a gente faz uma técnica funcional, é no sentido que ela gosta. Por exemplo, se eu passo a mão na fáscia, vamos fazer um teste comigo? Alguém pode abrir a câmera para fazer um teste comigo? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ninguém está podendo abrir a câmera? Ok. Vamos lá. Do jeito que vocês estão aí, eu vou fazer assim. A gente vai fazer, toca no teu braço. Você vai fazer o movimento de abaixar. Ó, Letícia Eu abriu. abro, Lorena. É o quê? Luana. Perdão, não entendi. Agora. Boa, Letícia. Vamos fazer um teste comigo para eu ver. A gente vai pegar o braço. Tá frio aí. Tá um gelo em São Paulo. Aqui. Assim, ó. Não, assim não. Assim, mãos, os dedos têm que ficar todos encostados. Assim. Isso. Pontinha dos dedos, pontinha dos dedos. Certo? Vamos fazer o teste em vocês. O que é que vocês vão fazer? Você vai fazer o seguinte, Letícia, você vai puxar assim para baixo, para sentir se o tecido ele cede e vai para baixo, ou se vai para cima. O que é mais fácil para você, levar para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo é melhor?
Massa. Então, mantém para baixo. Não precisa movimentar, não. Mantém para baixo. Só deixa aí. Você vai esperar. Eu vou fazer só num sentido para ficar fácil para vocês entenderem, tá? Espera Gravei. aí. Deixa a mãozinha. Espera aí. Não precisa me chamar de doida. Eu tô fazendo igual com você. Mantém. Você vai começar a sentir os dedos ficando mais quentes, ou como se os dedos estivessem escorregando, ou pinicadinha, sabe quando a gente tá com a mão dormente que fica cheia de formiguinha? Pronto. São sensações de liberação facial, tá? Quando começar a aparecer isso, você sabe que está começando a liberação da face. Você espera um pouquinho, depois você pode soltar. Quando terminar aí, já terminou? Já começou a aparecer? Já? Sim, Beleza. Então vamos fazer o teste de novo. Ver se melhorou para cima, que era o que estava difícil, para cima e para baixo. Melhorou? Então, isso é uma melhorou. técnica funcional. A gente não pegou a face e ficou brigando com ela o tempo todo, tá? Isso vocês podem fazer no assoalho pélvico igual. Encontrou uma restrição lá no assoalho pélvico? Vocês podem fazer esse teste de ir para um lado, para o outro, sabe? Para cima, para baixo, rodando para um lado, rodando para o outro. Vocês podem fazer todos esses movimentos. Só que sempre vão ficar no fácil, tá? Isso vai facilitar muito o trabalho de vocês e sempre o corpo ele vai responder melhor, porque você não está indo numa direção do que ele não gosta. Você está indo na direção da facilidade. Então a gente consegue uma liberação mais rápida e sem dor para aquela paciente. Porque é muito dolorido fazer liberação, né, na região íntima. Então, vamos fazer de forma mais leve. André, a gente deve iniciar sempre no sentido fácil, tá? Combinado? Obrigada, Letícia, você foi maravilhosa. Então, quando a gente vai pensar nessas disfunções do assoalho, não pensem mais só em músculo, por favor, esqueçam isso. E outra coisa que a gente vai precisar, além, né, de trabalhar é, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, a gente precisa trabalhar uma peça importantíssima nesse jogo, que é o diafragma. Por quê? Quando a gente libera o simpático e o parasimpático, vocês viram que eles trabalham muito a mediador inflamatório, né? A parte imunológica. Então a gente manda a informação para parar a inflamação. A gente manda a informação para equilibrar. Então existem, vou dizer que o lixo celular, tá? Então o lixo celular, o resíduo daquela inflamação, ele fica na parte nossa linfática, tá? Aquele resíduo ele tá lá estagnado. E a nossa maior bomba linfática é o diafragma, certo? Então, vocês vão precisar, além de trabalhar o sistema nervoso, vocês vão precisar trabalhar a respiração dessa paciente. Regular esse diafragma para que todo esse lixo celular que ela estava possa ser levado e expelido, tá bom? Então, vamos lembrar de organizar o movimento do diafragma. Não adianta olhar para o diafragma também só como um músculo, certo? Porque ele tem origem, inserção e inervação. A origem e a inserção do diafragma, ele está nas últimas 6 costelas, certo? Ele está do lado direito de T12 a L3 e do lado esquerdo de T12 a L2, tá? Tá em L3 por causa do fígado, que bota ele para descer um pouquinho, e T2 porque não tem fígado, né? Ele tá mais alto um pouquinho, certo? Então, a gente vai precisar, para vocês terem uma melhor organização desse diafragma, uma melhor resposta desse diafragma, vocês vão ter que trabalhar origem, inserção, que foi o que eu falei agora, e a inervação dele. Quem é a inervação do diafragma? Alguém lembra? Alguém lembra da inervação do diafragma? Ninguém. Frênico, boa, Andréa, arrasou. É o frênico.
E o frênico, ele sai de C3 a C5, tá? Então, a gente vai precisar olhar também a saída nervosa de C3 a C5 para ver se tem algum bloqueio nessa saída e esse diafragma não esteja funcionando tão bem. Se for só uma questão de sincronia, né, de movimento mesmo, ok, a gente vai trabalhar, mas a gente precisa avaliar origem, inserção e inervação para poder tratar esse diafragma de forma mais eficiente, certo? Já já eu começo a responder para não perder o raciocínio aqui. Daqui a pouco a gente vai. Vamos para a pelve, para vocês ficarem mais felizes agora, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, né? É a musculatura aqui a musculatura, perdão. Os nossos órgãos de bexiga, intestino, eles são os órgãos de é, armazenamento, né? Eles armazenam a urina, armazenam o xixi, não, a urina e as fezes, né? E no sistema nervoso autônomo, ele vai organizar os tempos de saída, de esvaziar um lado e o outro, certo? Então, a gente vai precisar equilibrar esses danados para poder ter. Ninguém está perdendo nem urina, nem fezes. E a gente está com ele organizado na nossa pelve, tá? Então, esse balanço autonômico precisa acontecer de forma organizada para que essa região tenha aquela homeostase, que é a nossa palavra tão sonhada, que está tudo equilibrado e tudo funcionando bem, tá bom? Então, para que isso aconteça nessa região pélvica, a gente tem que ter fluxo sanguíneo funcionando bem, a gente tem secreção glandular funcionando bem e a gente tem a sensibilidade vesical, perdão, visceral, tá? Então, a gente precisa equilibrar o sistema nervoso autônomo para que esses esvaziamento e armazenamento fique equilibrado e funcionando da melhor forma. Claro, para isso a gente já falou, precisa de uma modulação, um equilíbrio desse sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Então, a inervação da nossa pelve é uma das mais complexas. Tem informação de todo canto chegando, mas ele trabalha, ele funciona bem. Então, a gente vai precisar devolver esse funcionamento para as nossas pacientes, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Aqui eu tô falando da parte bexiga, intestino final, tá? A gente vai ficar de T10 a L2, certo? Na parte simpática, no parasimpático S2, S4 e tá faltando aqui o, o vago, tá bom? Então, no simpático, a principal ação vai ser o armazenamento e o parasimpático, o esvaziamento. A gente lembra que o parasimpático a gente relaxa, tem que descansar, né? E o de armazenamento é o que a gente está em tensão, sempre semicontração, né? Para a gente poder armazenar. Então, o simpático é o freio e o parasimpático é o acelerador. Só uma metáfora que o pessoal fala, tá? E na bexiga, que a gente está falando aqui, o efeito na bexiga do simpático, ele vai relaxar o detrusor e vai contrair o esfíncter para equilibrar e armazenar essa urina. E no parasimpático, vai contrair o detrusor e vai relaxar o esfíncter para essa urina poder sair, tá bom? Então, lembra que eu disse que vocês iam entender agora como é que funciona o sistema nervoso simpático e parasimpático, que eles têm que trabalhar sempre, o tempo inteiro? Vocês sabem o que é um dimmer? Sabe aquele, aqui a gente fala pitoco, tá, gente? Pitoco é aquele interruptorzinho que roda, que a gente consegue aumentar a luz ou diminuir a luz. Pronto. O sistema nervoso autônomo, ele funciona como um dimmer. Então, às vezes eu preciso mais do simpático, às vezes eu preciso mais do parasimpático. Então, eu aumento um, já vou diminuindo o outro automaticamente, né? Eles estão em pontas. Então, eu levo para um lado, para o parasimpático, ou levo para o simpático, certo? Então, se a gente tem uma alteração, uma disfunção nesse dimmer, a gente vai alterar o controle dessa paciente. A gente vai deixar ela com algum tipo de problema e a gente vai precisar tratar, certo?
Então, se eu tenho uma hiperatividade vesical, que era o que a gente estava falando, a gente vai ter ou um desequilíbrio na inibição do simpático, ou uma hiperexcitabilidade do parasimpático, tá? Então, a bexiga ela vai receber essas informações e vai começar a contrair, né? é, não vai conseguir armazenar, vai ter aquele volume urinário muito baixo. Então, ela vai várias vezes no banheiro. Vocês sabem mais do que isso, vocês trabalham com isso o tempo inteiro, né? Então, isso vai se refletir naquele estado de alerta do paciente. Ele vai estar sempre, meu Deus, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que fazer xixi. Eu tenho uma amiga jovem, tem 35 anos, ela está com a hiperatividade da bexiga, né? Então, toda hora eu olho para ela, sabe, vou fazer xixi. Vou fazer xixi. Começa uma sessão comigo, vou fazer xixi antes. Quando termina, já vai fazer xixi depois. Então, a gente precisa equilibrar, né? A gente tá no processo agora de equilibrar isso para ela ter mais tranquilidade, a pobre. Já na dor pélvica crônica, o que é que acontece? A gente tem uma hiperexcitabilidade, uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, que vai gerar para a gente uma vasoconstricção da, dos vasos, né? Isso vai diminuir o aporte de oxigênio nessa musculatura, vai gerar isquemia naquela região, né? Isso vai levar a uma informação para o sistema nervoso, uma informação alterada. O que a gente vai, essa informação alterada vai manter uma uma volta do sistema nervoso alterada. Então, ela vai alterada e ela volta alterada. Então, isso a gente chama de sensibilização central, tá? Essa informação que chega no sistema nervoso está errada, ela vai para lá, processa de forma errada e volta mais errada ainda. Então, você fica nesse ciclo dolorido, né? O ciclo de dor o tempo inteiro. A gente precisa ter um olho muito é, clínico para tratar o pessoal da dor pélvica crônica, né? Porque chegam já com uma depressão associada, chegam com várias queixas porque demoraram muito para ter esse diagnóstico. Enfim, a gente precisa ter uma empatia grande para trabalhar com os pacientes de dor pélvica crônica, né? Mas o que vocês precisam entender é que essa hipertonia do assoalho pélvico nessas pacientes de dor pélvica crônica é, eu achei essa expressão muito legal, por isso que eu trouxe para vocês. A hipertonia do assoalho pélvico na dor crônica é frequentemente um problema de software. Sabe o que é software? É um comando que vem da cabeça, não apenas no tecido local. A gente já sabe disso, né? Então, parou de tratar só ali naquela região, a gente precisa tratar a cabeça, a informação. Então, para tratar, a gente chama tratamento em modulação top-down. A gente vai da cabeça para a pelve, certo? Para a gente organizar todo o sistema de informação, a gente desensibilizar essa paciente, reorganizar o sistema nervoso central, a informação que chega, a informação que sai, para que ela realmente consiga ser tratada. Então, a gente precisa tratar aqui e tratar lá na pelve também, tá? Para a gente organizar essa neuroplasticidade. Na constipação, o que é que acontece? Existe falha, né, no sistema, existe uma cascata de falha, cada coisa vai alterando. E o tratamento, o que é que a gente precisa fazer no caso de uma constipação? Eu sei que nem todas trabalham com constipação, mas quem trabalha precisa entender que a gente precisa ver lá de cima. Então, não é de T10 a L2, é de T5 a L2, porque a inervação do intestino começa lá na torácica, na quinta torácica, tá? Então é bem mais alto para a gente começar a tratar o intestino, tá? Então, a parte motora, o que é que a gente, perdão, a parte de controle, né? A gente precisa trabalhar o crânio, liberar o vago, organizar todas aquelas articulações. A gente precisa trabalhar o diafragma para que o movimento intestinal comece a fluir melhor, porque a gente tem um movimento visceral associado ao movimento do diafragma. E, claro, o sacro, né? Tanto o sacro quanto o assoalho pélvico
também precisam ser tratados para a gente equilibrar e a constipação melhorar. Eu tenho alunas aqui que têm resultados incríveis com terapia manual em constipação. As pacientes, elas saem de lá já querendo ir no banheiro, né? Então, elas fazem a liberação do sistema nervoso autônomo, fazem a liberação do assoalho e dos esfíncteres, do esfíncter, né? E aí, a paciente, ela já sai de lá querendo ir direto para o banheiro. É bem interessante, bem rápido também. Então, a gente já sabe que entendendo, né, sabendo que o sistema nervoso Entendendo que o sistema nervoso vai tratar a causa e não só o sintoma daquela paciente, a gente precisa realmente modular esse sistema, equilibrar, organizar aquele dimmer, né? Botar mais para um lado, mais para o outro, fazer com que ele comece a trabalhar de forma equilibrada e aí sim a gente vai ter resultados mais rápidos, tá? É, Entendendo, claro, que a gente tem essa bomba de importância, né? Que é nosso diafragma. Ele vai modular o trajeto do vago, vai organizar, vai diminuir. Quando a gente trabalha a respiração, por exemplo, respirações mais profundas, respirações diafragmáticas, a gente organiza o vago, a gente estimula esse vago. Por quê? Porque a gente estimula o relaxamento. A gente faz com que ele seja um pouco tensionado. A gente tensiona quando faz a respiração diafragmática e relaxa. Então a gente consegue mobilizar esse vago e aí a gente consegue relaxar essas pacientes. É bem importante. Uma coisa que vocês podem começar a fazer nas suas pacientes é pedir, primeiro ensinar, porque muitas delas não sabem respirar, né? Ensinar a respiração diafragmática. E você pedir para ela fazer 10, 20 respirações antes de dormir. Isso vai ajudar muito no sono dela. Primeiro, porque a gente vai causar um aumento de oxigenação no cérebro, né? Então, pedir para ela fazer isso deitada. E segundo, que a gente vai estimular esse vago e ela vai conseguir relaxar melhor, tá? Então, comecem a fazer isso, depois vocês me contem qual foi o retorno disso, tá? A resposta delas para vocês. É, Quando a gente começa a organizar uma parte do simpático, a gente também começa a organizar a outra. Se eu começo a mobilizar o diafragma, eu começo a mobilizar o vago, mas ele também tem conexões com a coluna. E o simpático também sai da região da coluna. Então a gente começa a equilibrar o simpático e o parasimpático. Isso vai gerar uma homeostase e essa paciente vai começar a se sentir melhor. O corpo dela vai começar a trabalhar melhor, tá bom? Então, meninas, a gente não vai mais tratar somente períneo, por favor. A partir de hoje, a gente vai tratar esse sistema nervoso. Não mostrei aqui como é o tratamento, porque é um tratamento um pouco mais complicado para vocês, para eu falar assim rapidamente, né? Hoje foi uma aula menorzinha, mas a gente pode fazer isso mais para frente, tá bom? É, Hoje o nosso olhar foi para a gente entender essa importância de avaliar o sistema nervoso autônomo, observar que ele é a causa e não adianta só tratar a queixa da paciente, a incontinência, a dor, né, a dispareunia, a hipertonia. Não adianta fazer só isso. A gente precisa realmente entender o que está acontecendo para poder tratar, certo? Eu vou voltar aqui, teve uma pergunta. A gente finalizou aqui agora. Teve uma pergunta da Maria, eu acho. Seria no sentido, naquela hora que eu tratei, tá? Seria no sentido que for melhor para a paciente, então, com os dedos mesmo, tem um tempo específico. Não. É no sentido, sempre que você for avaliar, é no sentido fácil, tá? Você testa para cima, independente, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, roda para um lado, roda para o outro. Então, sempre na paciente, o que for fácil, você mantém. E o tempo vai ser aquele de esperar a mão esquentar ou sentir que a mão está escorregando, como se fosse uma manteiga derretendo. Sabe, a manteiga não vai derretendo e a mãozinha da gente vai derretendo, vai escorregando? Mais ou menos isso. Ou a sensação do formigamento, né? As formiguinhas nos dedos, tá bom?
E aí, meninas? Gostaram? Foi muito difícil? Tem dúvidas? Quero saber tudo. Pode falar, Ju. Calma, tá sem. Letícia tá sem som. Oi, Voltou. boa Agora, noite de agora, novo. agora, agora, agora. Tá me Ah, ouvindo? não, foi Ju agora. Vai, Ju, diz. Letícia, pode ser depois, Lorena, diga, Ju. eu amei a aula, muito, muito interessante. É um assunto que eu quero me aprofundar mais. E assim, você trouxe algumas coisas que eu já vinha pensando, mesmo sem tendo assim, né? Vamos dizer assim, um estudo mais profundo sobre isso, eu estou pegando agora. Mas Sim. assim, eu queria ver com você em relação, em caso de hiperatividade do bulbo retal. A gente trabalha dessa mesma forma? Como é isso? Sim, sempre. Veja, se tem uma hiperatividade, a gente precisa equilibrar o sistema nervoso, o simpático e o parasimpático, independente do que está acontecendo naquele momento, tá? A gente precisa trabalhar o sistema nervoso, porque aí ele vai dizer assim: ei, bulbo retal, tu pode relaxar um pouquinho. Não precisa estar aqui agora, desse jeito, tá? Eu estou falando de uma forma simples, mas você vai ter que avaliar a coluna torácica, a coluna lombar, vai ter que avaliar a base do crânio, vai ter que avaliar o sacro. Tudo isso porque essas informações é que vão chegar lá, tá? Entendi, porque eu estou com um paciente que, que ele tem essa condição, né, da hiperatividade, tem a questão também de hemorroida, e ele vai fazer uma cirurgia, mas só que ele tem uma questão muito, assim, relacionada à coluna, tanto torácica quanto lombar, então já me Tá trouxe vendo? um Ó, monte de a como questão do trabalhar. hemorroida. Você trouxe uma questão nova, assim. Nova para vocês, né? Vou dizer agora. O hemorroida, ela é só o corpo gritando, dizendo que tem algum problema, tá? O que é que acontece? A pressão intraabdominal desse paciente está extremamente elevada e o ânus ele não está aguentando se manter contraído. Não aguenta mais essa contração para equilibrar, para não deixar sair. Então você precisa trabalhar todo esse abdômen dele para que essa pressão ela consiga ser reduzida, claro, trabalhar o sistema nervoso autônomo e essa mobilidade visceral e o diafragma vai ajudar muito nessa hemorroida dele, tá? O que é que acontece com o diafragma, minha gente? Quando a gente passa muito tempo sentado. Paciente, hoje em dia a maioria dos nossos pacientes trabalham sentados na frente do computador, né? Então, a gente diminui esse movimento diafragmático. O diafragma ele trabalha assim. Então, o que é que acontece? Quando a gente passa muito tempo sentado, em vez dele ficar uma cúpula bem bonita, ele faz isso, ó, e fica reto. Ele abaixa, então ele já aumenta a pressão abdominal, intraabdominal, ele abaixa e se mantém ali. Então, é, a posição do diafragma já vai alterar. Então, quando a gente trabalha o diafragma, a mobilização visceral, o sistema nervoso autônomo, você vai conseguir ajudar ele na questão do pubo retal, vai conseguir ajudar ele na questão da hemorroida, né? E vai conseguir ajudar ele nessa questão que ele tem dor na torácica e na lombar, tá? Entendi, entendi. Muito obrigada, Lorena. Nossa, Ajudou? incrível. Muito. Ah, que bom. Vai fazer uma avaliação geral nele agora, Ju. Letícia, daqui a pouco eu chego nas mensagens aqui, tá, gente? Letícia, tua vez, conta aí. Oi, querida, obrigada pela oportunidade, viu? Nada. Nossa, trabalho com isso já faz um tempão, mas a explicação foi muito gentil, muito legal, assim, trabalho com fáscia, já trabalhei também com os acessórios com a estética íntima, né? Tudo que você pode Microagulhamento? imaginar. Não, Minha microagulhamento nossa. vaginal também para colágeno, os lasers, Sim. o A preenchimento de gente vai grandes criando várias lábios cicatrizes, também. né? Exato. E o que eu sentia nas pacientes, tipo, eu era coordenadora de um curso de médicos, né? Então, e o que eu sentia lá
é que elas estavam com muita dor, que a estética vinha porque elas estavam berrando. Então Uhum. quando eu ia tirar a fotografia delas e fazer uma anamnese muito sutil sobre por que que ela estava ali, eu via que muitas delas iam fazer uma linfoplastia, talvez, ou uma radiofrequência, elas não conseguiam colocar calça jeans. Então elas se sufocavam. Então a dor estava Sim, muito mais emocional, né? Essa coisa do alinhamento, de você trabalhar a fáscia, mas alinhar primeiro a paciente para sim, depois sim. tratar e não forçar nos pontos de dor, começar pelas costas, depois vai na frente e vai mobilizando ela devagarzinho. Nossa, é maravilhoso, Sim, maravilhoso. ajuda muito. Uma coisa que é complicada é porque né, eu acho que a maioria desses procedimentos, né, de estética íntima, eles vão fazendo essas cicatrizes, como eu falei. E as cicatrizes, elas vão levando à alteração tecidual, né, de passagem facial, né? Então a inervação ela começa a ficar alterada, a paciente ela vai ter mais dor ainda, né? E a gente vai diminuindo também a mobilidade desse tecido. Mobilidade, eu falo, numa penetração, no caso, mobilidade entre as vísceras, né? Tudo bem que está mais externo, não é tão interno, mas muda a quantidade de muco, muda a quantidade de tudo. Então, a cicatriz, ela realmente é um complicador. Ela é uma das coisas que a gente avalia, não só pela estética, né? Mas a gente avalia porque ela pode ser um gatilho da dor dessa paciente. E como aí a gente Sim, trabalha, como na estética a gente trabalha fazendo cicatriz, né, para poder retrair sim. aquela tecido, complica, porque aí você tem dor É. em cima de dor, né? Você só é uma bola de neve. Tem que tomar só um Hoje eu não pouquinho de trabalho mais cuidado. com isso, eu trabalho muito mais com a liberação e até criei um método que chama pausa íntima, que é justamente esse alinhamento, a mobilidade, você entender como é que está a sua pelve, né? E eu Maravilha. achei muito bonitinho a sua analogia aqui, falar da pelve aqui, sabe? Disso aqui e o sacro tá olhando. Eu tenho a minha Isso. pelvinha, mas eu vou direto para cá, né? Ou eu vou Sim. para cá. Eu nunca tinha visto essa analogia aqui, eu adorei, vou usar. Ficou legal, pode usar, fica à vontade. Muito bom, que Obrigada, bom. querida. Foi um prazer te Nada, que é isso. conhecer. Prazer Beijo. também. Deixa eu ver aqui. Quem que tá falando mais comigo? Adorei, tinha dado atenção ainda para o nervo vago. Pois vamos começar a dar, minha gente. Vamos começar a dar atenção. Muito interessante, adorei. Me fez pensar fora da caixa. A ideia é essa, Aline. Uma dúvida para tratar a face no assoalho. Você fala exatamente, externamente, ou seria internamente? Pode fazer dos dois jeitos, tá? Pode fazer essa técnica tanto da parte externa quanto da parte interna. Na verdade, a gente pode trabalhar dessa forma no corpo inteiro, tá? Já trabalhava com a respiração pélvica. Na pélvica, pois tem formação de RPG. Maravilha. Só que a respiração do RPG, ela é o contrário. Como é que é? Paroxística? Não, esqueci. Tem um nomezinho que a gente fala no RPG. Eu tenho RPG também. Então, quando a gente respira no RPG, ele faz o barrigão na expiração, né? Só que para a gente organizar a respiração diafragmática, a gente precisa fazer o barrigão na inspiração, tá, Aline? Porque aí a gente organiza o movimento do diafragma, certo? Não faz a respiração do RPG nesse caso, porque a gente manda o diafragma, é como se a gente quisesse alongar ele na respiração do RPG. O diafragma ele sobe na expiração e aí você empurra as vísceras para baixo para poder alongar. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai pedir para ela estender a barriga para poder a gente ganhar essa mobilidade geral dele, tá bom? Aula muito interessante, não tenho experiência na área, mas sempre achei importante e quero aprofundar meus estudos. Vamos embora. Esse grupo, ele foi criado para que a gente consiga discutir realmente sobre a terapia manual na pelve. Então, vamos embora. Vai ter muita coisa por aqui. Eu vou trazer mais aulas para vocês e vou trazer convidados também, claro, né? Vamos conversar e trazer o que é de mais interessante sempre, tá? O diafragma na grávida, ela não é ele que horizontaliza, são as costelas. Então,
posicionamento já fica de uma forma alterada, tá? A gente começa com as costelas assim, mas no final da gestação elas estão assim, tá? Então elas vão mais para cima, vão ficando mais verticais, né? Tá? É, E isso altera a posição do diafragma. Então a gente vai ter que trabalhar esse diafragma de todo jeito, tá bom? Claro, na medida do possível, com o bebê ali dentro, não dá para a gente ter essa mobilidade tão grande, mas a gente consegue fazer respiração, consegue trabalhar em origem, inserção, inervação, o que vai ajudar bastante também essas gestantes, tá? Tem uma paciente extremamente tensa, diagnosticada com vaginismo e vulvodínia. Claro, isso aí é muito comum. Já atua com a respiração diafragmática e amei saber sobre o vago. É uma paciente com cortisol altíssimo. Claro, porque a gente tem duas vias de ação. Eu falei da via do simpático, a via de inervação simpática, mas a gente tem uma via que a gente chama de HPA, hipotálamo, pineal e adrenal. Se a gente vai para essa via, é a via que dá a parte de cronicidade da gente. A gente começa a fazer liberação de cortisol o tempo inteiro. Então, a gente tem essa paciente sempre estressada e mantendo essas alterações do sistema nervoso autônomo pelo eixo HPA, tá? Com endométrio, coitada. Vulvodínia, vaginismo, endometriose. Pois pode colocar em prática, viu, Betânia? Pode colocar, vai ter bastante resultado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Vamos tirar uma foto? Alguém quer abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Vamos tirar foto. Adoro tirar foto. Vem cá, vem. Vem cá, tirar uma foto comigo. Olha quem apareceu. Hum. Vamos tirar uma foto. Vou contar até três e a gente tira, tá bom? Um, dois, três e já! Vou fazer de novo. Só para garantir a beleza, tá, gente? Pra gente garantir essa beleza. Opa. Bora. Um, dois, três e já! Muito bem. Vamos embora. Eu vou dar um presente para vocês. Eu vou colocar um resumo dessa aula lá no grupo, tá? Um infográfico assim bem simples, bem rápido, porque aí vocês sempre olhando lá, quem assistiu, claro, vai saber o que é cada coisa e vai ajudar, tá bom? Vou botar depois uma enquete para a gente saber quais são as outras dúvidas que vocês têm para eu trazer mais aulas interessantes, tá bom? E eu quero feedback de todo mundo, se vocês gostaram, tá? Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite.